Já tá campeando. Deixa eu aparecer. Vai ficar aparecendo. Vai, enfim. E. Então, tipo, a ideia de fato é que vocês aprendam alguma coisa. Muito curioso ter vocês dois aqui, mas que bom que vocês estão interessados em Power BI e aí, tipo, feliz com isso também. No final estão todos aqui, né? Tipo. Então, o que é legal para a gente começar é vocês baixarem a base de dados, se vocês tiverem Power BI aberto aí. Então, se vocês entrarem no Notion, na parte do módulo tá lá, então MBA 252, aulas, essa base de dados aqui, eventos culturais. Se vocês quiserem ir acompanhando, acho que é um bom primeiro passo aí para a gente começar a aula. Então, vocês estão com o Power BI baixado todos? O Vinícius agora baixou? Legal. Então, baixem aí a base, que a gente já começa por um bom começo. Gente, o caminho é meio esquisito, porque, tipo assim, fizeram uma bagunça nesse módulo, mas é módulo de Business Intelligence, semestres, e daí tem o MBA 252. E daí ele mora aqui, as aulas. Então, baixem a base, por favor. Bem. Atividade, não, aulas. Deve ter uma aula que é a introdução, mais Power BI, e é a base de dados dessa aula. Achou? Como assim? Vocês logo vão conhecer o que é o Power BI. Digo, né? Tudo bem aí, galera? Não sabia o que vocês estão fazendo. Baixou também, João? Tá, legal. Eu vou abrir aqui o Power BI já, e daí pra gente começar a entender o que acontece aqui. Bom, então, tipo, essa é a página do Power BI. A gente não precisa se registrar, não precisa criar conta para trabalhar nele, porque o que acontece basicamente? Nas empresas que a gente tem hoje em dia, a gente não trabalha no Power BI Pro, Power BI pago. A gente deveria, mas a gente não trabalha. Então, tudo que a gente faz é na versão gratuita, e daí isso implica em algumas coisas que eu vou falar mais pra frente. Mas, basicamente, a gente trabalha nessa versão, não precisa criar conta nem nada, é só abrir um relatório em branco que tudo vai funcionar e o Power BI vai abrir certinho. Se vocês puderem aí abrir, João tá acompanhando. Pode abrir um relatório em branco. Abrir relatório em branco. Aqui, relatório em branco. Boa. Então, essa aqui é a cara principal do Power BI para ver, pessoal. Ele, como eu falei, é muito parecido com o Excel. Dá para perceber, né? Tipo, parece um bom Excel. E tem aqui algumas coisas importantes, né, no Power BI. Então, essa primeira parte aqui em cima é onde a gente não mexe muito, sinceramente. A gente vai mexer nela mais quando a gente quer adicionar mais dados. É, tipo, a principal função dela. A gente pode inserir várias coisas. Mas eu vou passar por isso depois mais especificamente. Aqui, de fato, é onde a gente mexe mesmo. Então, cria filtro, cria visualização e olha para os nossos dados. Eu não tenho nenhum dado carregado ainda, mas ele vai aparecer aqui depois. Basicamente, aqui é onde a gente tem todos os gráficos disponíveis aí no Power BI. É bem diverso. Não tanto quanto o Click, mas ele faz, tipo, a proposta, né? Ele tá a proposta dele. Tem a funcionalidade de a gente baixar bastante gráfico da internet. Eu explorei bastante isso, tá bem legal. A gente tem uma grande base ali para estar procurando os dados, as visualizações, e é algo que o Click não tem. Não, então, essa é a diferença. Enfim. Então, tipo, dá para fazer muita coisa. Eu sinto que ele é muito mais personalizável do que o Click, assim. Então, tipo, se eu quiser que o fundo seja rosa, fundo do gráfico azul e as barras laranja eu consigo, e legal, assim, fica feio, mas eu posso fazer o que eu quiser, basicamente. Daí aqui, então, é onde a gente obtém os dados, de fato, do Power BI. Tem muitas formas de obter dados no Power BI, tipo, muitas. Sinceramente, no NEL, aqui em projetos que eu já fiz, foi conectando com pasta, com arquivo Excel de fato e com um banco de dados máximo. A gente não faz muito disso, mas tem, tipo, muitas formas, tem muitos bancos de dados que você pode conectar, dá para conectar com o próprio Drive. Então, tipo, tem uma pluralidade muito grande aqui de fontes de conteúdo. Hoje a gente vai fazer com trabalho de Excel mesmo, um arquivo Excel, porque é o que a gente normalmente tem nas empresas, mas dá para fazer com muita coisa mesmo. E daí eu vou conectar com a base eventos culturais e abrir aqui. Todo mundo aí conseguiu? Foi? E daí ela abre essa base. O que acontece? Na minha base de eventos, eu tenho essas 4 abas. Eu vou selecionar as 4, porque eu quero utilizar as 4 hoje, mas vocês podem selecionar quantas vocês quiserem, tipo, independente do arquivo que vocês tiverem. E ele já aparece aqui uma visualização aí básica
da base que eu estou escolhendo. E aqui embaixo, a gente pode já ou carregar ou transformar os dados. Eu vou carregar agora e a gente vai transformar os dados daqui a pouco. Mas tu pode vir direto para cá, que daí tu vai direto para o Power Query, que é onde tu consegue trabalhar os dados. Então aqui eu vou só carregar os dados primeiro. E daí ele é meio devagar, mas ele já aparece os dados carregando. E daí aqui assim, né? O BI, até para contextualizar para ti, João, a gente pediu para ti na atividade lá inicial que tu limpasse bem a base de dados, deixasse ela bem pronta. É normalmente o que a gente faz, limpar a base de dados com Python para garantir que vai estar tudo bem coerente, e deixa para fazer mais coluna, medida, cálculos aqui dentro do BI. A gente não vai olhar para isso hoje ainda, vai olhar para isso semana que vem, porque eu quero, de fato, mostrar que a gente pode ainda assim corrigir muitos tipos de problemas da base de dados dentro do BI. A gente evita, tenta fazer só, ajustes finos, assim, dentro do BI, por convenção mesmo, que não é o trabalho, assim, óbvio, eu acho que o Python é muito mais fácil de mexer, assim, modular, mas dá para fazer muita coisa aqui dentro que eu vou mostrar para vocês. Então, essa é a página principal, e aqui do lado lateral, se vocês podem ver, a gente tem mais algumas abas interessantes. Então, aqui é como se fosse, o Excel, assim, é onde eu vejo os dados que eu tenho, por algum motivo não está carregando, mas eu juro que ele aparece. Por algum motivo não tá carregando. Mas aqui é o Excel, assim, né? Consultar o dado. Mas já vê isso aí. E aqui é onde a gente tem a visualização de conexão entre as bases, assim. Então, eu carreguei 4 bases, elas não estão conectadas ainda, não tem nenhum relacionamento entre as tabelas. A gente vai ver isso mais pra frente. Mas é aqui onde eu consigo determinar se eu vou ter uma conexão estrela, se eu vou ter uma conexão bloco de dev. Então, a gente trabalha com isso aqui. Mas, enfim. Aqui é onde eu vejo, de fato, os dados que eu tenho. Só alguns carregaram dele. Mas eu juro que ele aparece, depois ele vai aparecer. Enfim. E daí aqui, então, para começar, a primeira coisa que a gente faz normalmente quando abre o Power BI e carrega os dados é ir transformar os dados. Porque mesmo que a gente já tenha tratado todos os dados antes, sempre tem algum tipo de dado, algum tipo de formato de coluna que dá para mudar, alguma coisa que dá para ser feita para garantir que está tudo certo. Então a gente vem aqui em transformar dados. E daí esse prazer é o Power Query, que é onde a gente edita, de fato, as visualizações que a gente tem e corrige tudo que é necessário. Essa base, ela está propositalmente suja, para a gente poder tratar e mostrar algumas funcionalidades para vocês, as que a gente mais usa, mas normalmente a gente faz aqui pequenas alterações mesmo, e até ele já faz automaticamente algumas alterações. Vocês vão perceber que, se eu vim aqui em navegação, é como a base entra, ele já promoveu sozinho os cabeçalhos, então deu nome para as colunas, basicamente, dá para ver a diferença. E ele já alterou alguns tipos de colunas. Então, aqui eu posso perceber que os dados não tem nenhum tipo ainda das colunas. E já reconhece o que a gente tem dentro da planilha para alterar os dados. Alguma coisa, a maioria das vezes faz sentido, ele acerta, mas algumas coisas a gente sempre tem que mexer, porque daí é meio do business mesmo, a gente entender para que a gente vai utilizar aquele dado. Uma coisa que é muito importante aqui, que é por conta de não usar o Power BI Pro, é que é muito difícil fazer versionamento de Power BI. Por quê? Porque a gente não pode trabalhar ao mesmo tempo na mesma base. Então, se eu estou com o mesmo arquivo que a Júlia, só que e a gente está trabalhando ao mesmo tempo, as alterações que ela fez não vão mudar no meu arquivo. Então, uma coisa que é muito importante para a gente facilitar esse versionamento, que acontece basicamente no Google Drive, no Drive, então a gente só vai fazendo upload de V1, V2, V3, V4, V5, V6. A versão atual é a mais alta, então é meio complexo. L20, 1, 2, 3, 4, 7, a versão 2. Isso. É chato isso, porque é a única forma que a gente tem de versionar isso. Mas, conversando com as EPs, eles falaram, a gente não vai pagar o Power BI Pro. Então, é isso aí, a gente aceita e dá um jeito de trabalhar como a gente pode, assim. E daí o que é importante para versionar e facilitar é exatamente aqui na fonte. Se vocês olharem, eu estou seguindo esse caminho. A base de dados que a gente conectou está nesse caminho dentro do meu computador. Neo, módulos, MBI 252, que é o módulo, e a base está salva lá dentro. Quando a gente está trabalhando com mais de uma pessoa, é legal que a gente mantenha o mesmo padrão, então sempre no disco local, com os mesmos nomes de pasta, porque quando eu acessar a versão que a outra pessoa está trabalhando, eu não vou ter que reconectar a base de dados. Porque se eu acessar se eu acessar um projeto que não está no mesmo lugar que eu, dá um monte de problema. Quer ver? Deixa eu ver se tem alguma coisa aberta aqui. Vamos ver. Demora um pouquinho para carregar quando o arquivo já está pronto.
Eu não sei se está salvo no lugar certo, possivelmente, enfim, mas quando carregar eu mostro para vocês. Mas isso é muito importante, porque se mudar, quando, tipo assim, eu vou conseguir ver os dados da mesma forma, abriu. Eu vou conseguir ver os dados da mesma forma na dashboard, mas se eu quiser mudar nos dados, eu não vou conseguir porque não está encontrando referência. Então é bem importante a gente manter esse padrão aí. E a gente normalmente no NEL mantém, tipo, o padrão de no colocar o NEL e o nome do projeto, ou, tipo, o nome da empresa e o nome do projeto. Isso é bem conversável no começo do projeto, mas é uma coisa bem importante de seguir. E até eu peço que, quando for fazer a atividade, e se vocês forem fazer a atividade também, espero que sim, mantenham esse mesmo padrão. Então, NEL, módulos, MBI, underline 25.2 e a base de dados, porque daí quando eu for abrir ou quando a Julia for abrir, a gente não vai ter trabalho de ter que reconectar a base. Posso mandar para vocês depois o caminho bem certinho, mas é importante ter isso na cabeça, assim, que é, tipo, já que a gente não consegue versionar da maneira correta, então vamos facilitar o máximo possível o processo. Enfim, então eu vou passar por todas as bases aqui, vocês vão ver que a gente vai fazer alguns processos parecidos nas mesmas bases. Dentro do Power Query dá para fazer muita coisa, dá para ver que tem, tipo, várias bases aqui, várias abas aqui, tipo, possibilidades. E então eu vou mostrar para vocês algumas coisas que são mais importantes, que normalmente a gente usa. Sinceramente, nunca precisei utilizar nada além do que eu vou mostrar aqui para vocês, mas a documentação do Power BI, para caso precise descobrir alguma coisa, ela é muito forte também, assim. Então, no próprio site da Microsoft, do Power BI, tu encontra, tipo, basicamente tudo que tu precisa lá, assim. Eu, sinceramente, acho que não vai ser necessário no futuro próximo, mas é legal ter isso em mente também. Então, vamos lá. Começando pelas participantes aqui, tá suja, obviamente. E algumas colunas. E essas colunas têm alguns problemas. Vamos lá. Pensem aí, o que vocês acham que a gente pode fazer nessa base de dados aqui que pode facilitar a visualização depois? Tem coisas bem óbvias, gente. Boa, exato. Então, a gente pode olhar aqui, sempre que eu clico aqui na setinha lateral, eu consigo enxergar os dados que eu tenho, basicamente, né? É como se fosse Excel mesmo. E aqui a gente percebe que todos têm anos, menos esse erro, que é um menos 99, e ninguém tem menos 99 anos, então isso com certeza é um erro. Então, eu posso só filtrar o texto. Tipo, eu posso filtrar os dados que eu quero. Por exemplo, contém... Opa, menos 99. E daí eu dou um OK. Opa, filtrei ele, no caso. Não. Se vocês pegaram o caminho, vou fazer de novo. Mas basicamente aqui, eu tava aqui nessa. Ah, legal, importante falar. Aqui é todo o histórico do que tu tá fazendo. Então, se eu quiser só excluir a etapa que eu fiz, eu só excluo aqui e volto pra. É tipo um Ctrl Z, assim, sem ser um Ctrl Z, porque o Ctrl Z não funciona. Então, eu tô aqui. O que eu posso fazer? Aqui mesmo, se eu olhar aqui na seleção, se eu só, tipo, tirar o check, ele já vai. Não vai mais aparecer no Power BI. Mas o legal é que a gente, tipo, exclua o dado, porque senão ele vai ficar, tipo, só ali e não vai estar selecionado, assim. Então, o que eu faço aqui? Né, eu vou selecionar tudo de novo. Eu venho em filtros de texto aqui em cima. Eu vou pegar os que não contém. E no caso, nesse caso, não contém o menos 99, que é o que eu quero excluir. E daí, a linha que tem o menos 99 vai ser excluída. Entenderam? Boa. Então, essa coluna está como texto. Eu não consigo transformar essa coluna para número, porque vai dar um erro em todas as colunas. Então, o que eu vou fazer aqui para facilitar? Deixa eu excluir o tipo de coluna. O que eu vou fazer aqui para facilitar? Eu venho aqui em dividir coluna. E aqui eu posso dividir a coluna por muitas formas. Eu vou mostrar para vocês algumas maneiras que a gente pode fazer isso. Eu vou dividir de dígito para não dígito. E vou lá, dividimos a coluna. Tipo, é bem fácil de mexer nisso, assim, sabe? Tem, tipo, muitas maneiras que a gente pode fazer a mesma coisa, inclusive. Eu, por exemplo, vou mostrar uma. Porque não tem porque eu manter uma coluna que tem o mesmo dado em todas elas. Então, eu fiquei aqui só com a coluna com os números e vou transformar ela para número inteiro, para poder depois fazer contas se eu precisar com ela, médias, encontrar dados diferentes. Beleza. Eu poderia querer, por exemplo, deixar feminino e masculino, por exemplo. Isso faz mais sentido. Então, para fazer isso, para mostrar uma nova funcionalidade para vocês, eu vou vir aqui em transformar, na aba de transformar, e venho aqui nesse 1 para 2 aqui, que é substituir valores. Então, basicamente, eu vou querer substituir F por feminino. Feminino.
e a coisa funciona da mesma forma. Assim. Então, tipo, é como eu comentei, tem muitas maneiras de fazer a mesma coisa. Eu vou fazer a mesma coisa para masculino, só para ficar padronizado. E funciona. A denominação ou, que seria outros, eu vou substituir outros, que eu não acho muito legal, por não informado, por exemplo. Eu acho que faz mais sentido. E eu estou fazendo o mesmo processo aqui para todos. Meu Deus. Gente, não informado. E a mesma coisa acontece, assim. Uma coisa legal também de falar: tudo que eu faço aqui no Power Query sempre vai ser feito na base de dados. Então, tipo, se eu fazer uma coisa muito específica no Power Query, usar os dados. Então, sempre que tipo, eu mexo na minha base de dados e eu quero que a dashboard seja atualizada, eu aperto naquele botão e vai funcionar. Só se eu tiver uma mudança muito drástica, não vai funcionar porque a gente alterou coisas que não existem mais ou que não devem mais ser alteradas. Então, é bom ter isso em mente também. Sempre que eu for fazer alguma coisa aqui, eu tenho que ter certeza que aquilo vai ser aplicável para a base sempre, basicamente. Aqui também a gente tem alguns valores nulos em estado. Eu, sinceramente, não ver. E daí, isso é o que a gente começou a ver todas as linhas que tem vazio. Vocês estão acompanhando? Não. Marrom significa O quê? ali quando você fez, Aqui? vai ser também. Tá. É. Aqui? É. É de nulos. E daí eu removi os vazios. Não funcionou. Não, boa. Tá, legal. Aqui a gente também tem tudo bem padronizado. Eu vou manter tudo em sigla, porque eu acho melhor. Então eu vou fazer aquela. Vou substituir Rio de Janeiro por idiota. Olha lá, Rio de Janeiro. Mas eu quero padronizar essas siglas também. Vocês podem perceber que tem umas maiúsculas, umas que não estão maiúsculas. E daí dá pra gente mexer nisso aqui direito, em cima realmente no coding, assim, né? Tipo, eu juro que semana que vem tem um pouquinho de função, assim, mas agora é só apertar botão. Assim, só tem que saber onde os botões estão e qual que é a ordem que eu vou apertar o botão que vai funcionar da melhor forma. Assim. Mas basicamente isso, assim. Sim, porque é tudo no código, surpresa, pessoal. Uma dúvida. A maioria das coisas no Python. Tipo, você vai padronizar os colunas. Então, visita muito Python e Power Query, porque, tipo, tem algumas coisas que são mais fáceis de fazer aqui do que no Python, ou coisas que são mais fáceis de fazer no Python do que aqui. Depende do tipo. É muito filha, assim, sinceramente. Tipo, onde eu tenho, de fato, as mudanças que eu sei, cada coisinha do que abrir um Python e fazer um coding. Acho que, dependendo da mudança, faz sentido abrir um Python, mas dependendo se for algo meio pontual, para mim não faz sentido. Tem lista que você faz assim. Não só para a gente, mas para acho que outra coisa só para comentar, eu acho que depende de como é o andamento do projeto. Tem projetos que vem direto para o Power BI, porque a base está muito pronta já. Não precisa mexer muito nos dados, assim. Porque não precisa... tipo, não chega na necessidade de você fazer uma manutenção dos dados que precisa de Python. Então, tipo, se a base está bem pronta, as colunas estão bem estruturadas, joga direto para o Power BI e resolve aqui mesmo que vai funcionar, assim. Agora, tem vezes que a gente tem a coluna, tipo, tem que dividir uma mesma tabela em 3 tabelas para fazer outra coisa. E daí, nesse tipo de caso, já que a gente já vai usar o Python, então aproveita e já mexe nos dados lá mesmo, que pode fazer mais sentido, assim. Então, depende de fato, tipo, de como chega a base de dados para ti. Assim.
Se você ganhar um tipo de coisa, você vai saber quando fazer o Python, quando usar o Python e quando usar de fato o PL. Que é bastante o Python e ele acha o CSV e aí acho que o CSV. Isso. Depende. Tipo assim, eu já fiz. A gente tinha que consolidar um histórico de bases lá e aquilo poderia acontecer tipo, localmente, porque a base era mensal, por exemplo. Então, tipo, ele só rodava lá, apresentar todo o CSV e depois jogava para o Python. BI. Mas aí, se tu vai fazer isso para uma coisa diária, não faz tanto sentido tu fazer isso localmente. A gente tem que encontrar uma outra maneira de fazer isso que seja, sei lá, um Power Automate, alguma coisa para rodar, tipo, dentro do. Como chama o negócio da luz lá? A nuvem deles, esqueci o nome agora. SQL, Não, esqueci. Enfim, SharePoint. Eles usam SharePoint, daí tipo, tem que automatizar para rodar isso tipo, diariamente no SharePoint, entendeu? Direto, basicamente. Sinceramente, dá, mas eu acho que não tem tanto a pena. Toda a integração de Python com o Power BI que eu já testei não é muito boa, assim, sabe? Tipo, ele tem como tu, tipo, colocar um script dentro do Power BI para rodar a base de dados já. Eu já fiz um projeto com isso, assim, lá na Landes, mas, tipo, para detalhes, assim, sabe? Tipo, não vale muito a pena. Eu prefiro fazer as coisas separadas, acho que funciona melhor. Mas depende muito do workflow que tu quer pro projeto também, né? Enfim, jogo. Boa. Tá, aqui a gente tem a coluna de data, que tá como número, então isso não faz sentido. Vamos jogar para data e tcharam, as coisas funcionam, basicamente. Foi aí? Vocês pegaram o que eu fiz? Eu só clico aqui na lateral no tipo de data, e daí eu botei para data. Boa. Foi? E aqui em data, foi aí? Não. O bom não. Eu vou juntar com duas colunas, porque se a gente fosse de fato nome e sobrenome, talvez possa fazer mais sentido eu ter. Vou dar segurar o Ctrl, selecionar as duas. Clica no botão direito e vamos mesclar colunas. E daí eu vou botar um separador que vai ser um espaço, para essa coisa não ficar toda junta. E eu vou botar o nome da coluna como nome participante. Participante. Ai. Eu posso só dois cliques em cima do nome da coluna que ela renomeia também, né, gente? Beleza. Foi? Todo mundo conseguiu? Boa. Como assim? Tem que ser Sim. Eu descobri isso da melhor forma também, mas bom detalhe. É importante que tu selecione as colunas na ordem que tu quer que a coisa tipo, seja mergeada, e funcionar melhor. Boa, tudo bem, gente? Mais alguma dúvida até aqui? Sim. Não, eu venho aqui e eu vou em remover filtro de número. E daí eu venho, tipo, no que eu quiser, assim, tipo, é maior aqui, por exemplo. E daí eu vou filtrar, eu vou criar a regra que eu quero e dar apertar aqui nesse desselecionar, no caso, só dele, ela não vai ser excluída. Aqui eu excluí ele. Boa, vamos para a próxima base, então, que daí vai mudando o tipo de problema também. Aqui, vamos lá. Pensando que vocês já sabem, hein, galera? Vamos pensar positivo. O que vocês fariam dentro da base? Ideias, opiniões. Transformar a data, bom começo. Vamos transformar a data, então. Percebam que então, por isso que é bom sempre revisitar mesmo o Power Query para garantir que isso. Eu sou sempre substituo também, porque, enfim, vai ser a mesma coisa. Qual que é a base que a gente tá? Ingressos. Eu só me esqueci nada da outra. Boa. Então, mudamos a data. Mais alguma coisa aí? É que aqui no caso, tipo,
vírgula e ponto. Tipo, vírgula tá como milhar, né, como decimal. E daí, tipo, o meu Power BI, por exemplo, tá em português. Se ele tivesse em inglês, olha que magia, funciona. Mas como tá em português, não funciona. Daí, normalmente, o que a gente faz para corrigir isso é vir aqui em substituir o valor, substituir vírgula por ponto, aliás, vírgula por nada e ponto por vírgula. Daí vai ficar certo. Entendeu? Tipo, a vírgula eu substituo por nada. Deixa em branco. Evento como número, porque se eu quiser, por exemplo, usar isso como uma medida, depois faz mais sentido, porque senão ele vai sempre contar. Daí não faz. E, tipo, aqui para mim é um dado de texto, né? Não como não um número. Falei, outros textos faz mais sentido depois na visualização. Então, confia em link, daí semana que vem eu explico por quê, assim, basicamente. Mas, tipo, a quantidade não tem porquê, obviamente, vai ficar como número, preço unitário tá como número decimal, também tá tudo certo. Boa, e aqui acho que o último ponto que tem aqui é que a gente não tem um padrão aqui, vocês podem ver que tem umas coisas que estão maiúsculas, umas que estão minúsculas, então eu vou padronizar isso. Faço daquela mesma forma de antes, então eu clico no botão direito, vou em transformar, e aqui eu vou colocar cada palavra em maiúscula. No caso, é a primeira letra da palavra em maiúscula. E aqui eu posso fazer. Vocês estão tão quietinhos. Tem aquilo também de ter um espaço. Onde? Ter um espaço, tem. Acho que não tem. Ah, é verdade, é verdade. Boa, dá pra padronizar isso. Sinceramente, não sei se vai fazer. Não vai ser diferença nenhuma. Acho que É. já que a gente está explorando. Não, eu acho que não vai dar nada, mas dá pra vamos pensar se não lembrava disso. Vocês viram que eu só substituí o valor também, né? Tipo, eu dei um espaço. Teria. Não, tipo, não vai mudar. Eu tenho 99% de uma mesma. Tá muito fácil, e a gente pode fazer isso. Boa, pessoal. Descobrindo coisas aí. Bom, agora tá tudo certo. Vamos pro próximo, então. Próxima base de dados. Aqui, a gente tem uma coisa diferente. Vocês viram que a base meio que ela importou aqui, tipo, um dado que não é importante pra gente, tipo, o relatório de eventos extraído. Isso aqui é, tipo, o relatório que foi importado assim, para tipo, garantir quando veio. Essas informações não são importantes para a gente. Então, eu vou selecionar a. Mentira, deixa eu fazer diferente. Eu vou vir aqui na página inicial e a gente seleciona as linhas que a gente quer remover linhas. Então, eu seleciono as linhas. Acho que não posso selecionar todas ao mesmo tempo. Enfim, a linha. Boa. Conseguiram? Acompanharam? Eu vim ver remover linhas. Daí eu removi linhas, apertei remover linhas superiores. O número de linhas eram 2. E daí eu apertei aquelas duas. E daí, porque eram as duas que estavam dando problema ali. Foi? Vi. Tá, e daí aqui agora, no caso, o meu cabeçalho vai ter sido. Qual? Aí, não, porque essa é o cabeçalho. O nome da minha coluna. Normalmente, em todas as outras abas até então, ele tinha feito isso automaticamente. Ó. Aqui, ele foi direto para. Ele já promove o cabeçalho automaticamente. Aqui, como eu tinha aquelas outras linhas, eu vou promover eu mesma, só para ver a linha com. Tipo, eu poderia ter excluído a linha, por exemplo. Só que quando eu for criar a visualização, eu estaria, tipo, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, sem saber o que é cada coluna. Eu tenho um nome para coluna, coisa fica mais fácil de identificar depois. Então, é, tipo, uma boa prática aí. Aqui, nesse caso, a gente tem várias datas com diferentes também.
Então, eu vou primeiro aqui tirar os nulos. E vou ter que tirar das duas. Deixa eu fazer bonitinho. Remover os vazios. Pode fazer para todas as colunas, basicamente. Foi? Foi? Removeram todos os vazios? Boa. Tem 3 colunas com vazios. E são linhas diferentes. Pode remover tudo, porque aqui a gente não tá olhando para a quantidade de dados, mas isso aí é sempre bom também olhar para o orientador. Tipo, isso aqui vai faz sentido remover, moda, mediana, aquilo que a gente conversou ontem, basicamente. Tipo, só não saiam removendo tudo, porque a coisa não vai ficar tão legal daí. E aqui também eu vou filtrar o texto, eu vou tirar aquela data inválida. Data. Remover nulos. Foi? Aonde tu tá aqui? Eu venho aqui. Aqui. Mas tu pode. É porque eu acho que tu não tem como fazer isso pra mais de uma coluna. Não tem como. Tem que ser separado mesmo. Foi? Boa. Então, a última coisa que eu fiz foi filtrar, tirar aquela data inválida que tinha aqui. Vocês tiraram também? Foi, João? Foi. Boa. E daí agora aqui, vamos testar uma coisa aqui com vocês. A gente vai botar tudo pra data e funcionou. Muito que bem. Porque ele reconheceu que tanto o hífen quanto o travessão. É travessão o nome disso? Né? Não. Traço? Travessão é assim, barra. Todo mundo errou. Barra, boa. Tanto o hífen quanto a barra eram um separador de data. E aqui nesse caso, a data invertida, quando transforma ela para data, ele fica no padrão brasileiro. Então, uma graça aí divina. Mas acontece, por exemplo, se eu tenho ponto, tipo, dia, ponto, mês, ponto, ano, que ele não reconhece como data, então normalmente a gente substitui o valor também. Tipo, substitui o ponto por uma barra ou por um hífen, e daí ele vai funcionar. Então, tipo, esse tipo de coisa também que é legal prestar atenção. Não, normalmente ele identifica. E uma coisa que eu vou fazer aqui também, porque eu quero fazer, basicamente, é que eu tenha a data, mas muitas vezes faz sentido a gente ter a coluna de mês e ano separados. Porque a gente vai olhar um dado só por ano, não pela data completa. Então aqui, eu vou vir aqui em transform... Não, em inicial mesmo. Vini, tá tudo bem aí? Ah, tá. E vou dividir a coluna. Nesse caso, antes a gente tinha dividido de não dígito para dígito, agora eu vou dividir por delimitador. Ele tem algumas possibilidades. Aqui ele já reconheceu que o delimitador é uma barra, então me facilita. E nesse caso eu vou dividir a cada ocorrência do delimitador, porque eu quero ter ano, mês e dias separados. Mas eu posso escolher se eu quero só. Tá bem. Deu sentido pra gente. Tipo, é muito difícil a gente olhar um dado por dia e daí não olhar pela data completa. Então, eu vou remover essa coluna porque, sinceramente, a gente não vai utilizar ela. Mas, e vou renomear as outras duas, né? Então, data evento 2 aqui, eu vou dar o nome de mês. E data evento 3, o nome de ano. Porque essas colunas é bem importante, assim. Normalmente, a gente vai ter... Esqueci. Vai precisar disso. Só que agora eu acabei de perceber que eu fiz uma... E vamos clicar essa coluna primeiro. Clica com o botão direito e duplicar a coluna. Boa. Não, tu clica em tipo alterado 1, porque tu vai voltar pra planilha da maneira que ela tava lá. E daí tu duplica a coluna. Entendeu? Daí, nesse caso funcionou. Porque eu separei. Então, a gente separou aquela coluna, essa aqui vai ficar como copiar. Então já vamos mudar essa também, vou botar só como data. Vai ficar padronizadinho aí.
Alguma dúvida, gente? Boa. Aqui eu vou tirar esse ND. Não tem um nome para isso, nome definido? Nome definido? Deve ser. E vou fazer a mesma coisa, filtrar por texto, não contém, só para facilitar. E a gente acaba fazendo muitas vezes o mesmo processo aqui, tá? Porque muitas vezes a gente tem tipo, problemas muito parecidos nas bases, assim. Então eu vou tirar o ND e aqui eu vou fazer aquela mesma coisa. Pode perguntar. Isso. Isso. Vou parar de novo a coluna como entre de dígito para não dígito. Porque, tipo, pra mim o H, ou horas, ou tem esse valor ou não, também não faz sentido. Isso aqui, tipo, eu não consigo transformar essa coluna para número, ela tem que ficar como texto, por motivos óbvios. E provavelmente na visualização eu não vou ter gráfico que eu vou plotar e isso vai fazer sentido, assim. Então é melhor ter esse número como um número, esse dado como um número e não como um texto, né? Então eu vou separar também de dígito para não dígito e vocês podem perceber que isso depende da ordem que está minha coluna também, né? Se for de dígito para não dígito, o dígito tem que estar primeiro. Se for de não dígito para dígito, tem que ser o contrário. Então, tipo, a ordem importa muito. E eu vou excluir essa coluna aqui também, porque não tem informação nenhuma para mim. E vou trocar essa aqui para número inteiro. Foi? Tá, aqui eu vou fazer a mesma coisa de deixar a primeira letra como maiúsculo. Espero que vocês já tenham aprendido a fazer isso a essa altura. Na coluna de cidade, para manter um padrão. Tipo, é bom manter um padrão porque antes eu tinha o mesmo dado em com essa usar isso como um filtro, por exemplo, a coisa não vai estar padronizada, e daí, tipo, isso por estética também é melhor sempre padronizar. Isso é um retrabalho depois. Exato. Você tem que voltar para cá da mesma forma. E uma coisa também legal de pensar. Arrumou tudo que a gente tinha que arrumar, volta para começar a fazer os gráficos, e daí percebeu que, tipo, se eu tiver um dado de uma outra forma, ele faz muito mais sentido, então eu volto para o Power Query, atualizo de novo, volto para a dash geral ali, tudo isso tipo, vai fazendo mais sentido, mas isso aqui é muito, tipo, meio que sentimento, assim, feeling, assim. Por isso que a gente vai e volta muitas vezes, porque a gente vai aprendendo como fazer. Alguma dúvida, gente? Aí tem um negócio fácil, né? Mas acho que tanto faz. Tá, vamos lá. Vocês acham que a gente pode fazer aqui ainda mais? Tem coisas para fazer. Tipo, imitando uma expressão, é uma Uhum. Pode. Então, daí a gente vai fazer com função. Uma função que chama switch, basicamente. Tu pode selecionar o valor que tu quer e o que tu quer mudar, obviamente. A gente faz muito isso para, tipo, eu quero criar uma coluna, por exemplo, que seja o nome do mês, não o mês. Porque para mim faz mais sentido, por exemplo, num filtro ter o nome do mês, não o número. Então eu vou fazer um switch, que eu crio uma nova coluna. E sempre que tiver um, vai estar em janeiro, sempre que tiver dois, vai estar em fevereiro. Então a gente usa nesse tipo de caso, assim, e isso funciona legal. E pode fazer esse tipo de coisa também. Tá, o que eu faço aqui mais, gente? Tá, legal. É mesmo. Então, dividir por 2 pontos, cada corrente de delimitadores. Se eu tivesse um tipo de categoria, já que eu tivesse 2 pontos no meio, não poderia dividir a cada corrente, porque eu ia dividir também naquela situação. Então, aqui eu tenho que. Então, tipo, aqui não vai fazer diferença porque eu não tenho esse tipo de coisa. Mas é sempre bom pensar nisso também, assim. Eu quero dividir sempre que aparecer o delimitador, ou só uma vez, só outra vez. Enfim, vocês podem ir pensando. E eu vou pagar essa coluna também, porque, enfim. Até porque, se o ideal eu vou dividir a. Ai, bosta.
Eu vou dividir essa coluna por não dígito para dígito e vou excluir. Uma vez. Hum? Na primeira corrente só. Senão tá separando Não vou poder fazer isso. os Peraí. dados. Eu ia sugerir de poderia também colocar uma situação daí para. Pode ser também. Pode ser também. Outra coisa que dá para fazer é só, tipo, e se não substituir por nada e vai funcionar igual. Assim. Então, mas foi verdade, era o delimitador. Então, aqui eu posso. Aliás, eu devo jogar essa coluna também para número decimal, porque senão ela não fica somável. Tipo, eu vou tentar fazer um gráfico e depois ela não fica somável. Então é sempre bom olhar se os tipos de colunas estão certos. Eu acho que. Hã? Boa, vocês vão pegando. Mas essa é a ideia, de fato. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que é casas decimais. Normalmente, eu deixo o número decimal, porque eu posso mexer nas casas decimais no gráfico. Tipo, quando eu for fazer a visualização, eu posso mexer. Diferente. É basicamente isso que a gente faz aqui, apertar botões. Olha que legal, viu? No coding, felicidade. É muito tranquilo. Beleza, e agora? Canais sujos. E agora? O que vocês me dizem sobre isso aí? Primeira coisa que a gente pode fazer. Olhem para os dados que eu tenho. Não. Preencher não. Até porque a gente, se nos olharem que a gente tem dado aqui, a gente tem tipo de canal, que são online, físico, comissão percentual, que é a porcentagem de comissão, e a gente tem o tipo de meio que a gente chega, né? Site, app, bilheteria ou agência. Que foi, os cabeçalhos foram promovidos. O que eu faço aqui, gente? Uou, transpor a coluna, muito bem. Só que se eu transpor do jeito que ela tá agora, todas essas colunas que são nulas vão virar, todas essas linhas nulas vão virar colunas nulas e não tem necessidade disso. Então, vamos tipo alterado, eu venho aqui, opa, remover vazio. A mesma coisa que a gente já tinha feito antes disso. Daí eu filtrei as linhas, basicamente, e daí eu transpus a tabela. Todo mundo a transpor, em transformar, é só apertar. E já aconteceu, tipo, às vezes em projeto, a gente tem que transpor uma planilha para tratar um dado da maneira que a gente quer, e depois transpor ela de novo, e, tipo, isso acontece, assim. Então, para mim, o legal do Power Query é quando a gente tem um projeto que tratar em Python antes, e tu tem que, tipo, se debruçar aqui e tentar descobrir como fazer a coisa acontecer só aqui dentro com as funções que a gente tem, sabe? Tipo, normalmente, não é isso que acontece, a gente faz, tipo, alterações mais simples, mas quando tu tem, tipo, um grande problema para resolver, fica legal também, tipo, tu tem que entender como que cada etapa e por que cada etapa na ordem que ela tá, ela influencia outra coisa. Então, tipo, isso vai desenvolvendo. Assim. Pode falar. Sim, sim. Então, e por que a gente perdeu? Porque a gente tinha promovido o cabeçalho aqui antes. Então, eu posso só, tipo, tirar essa coluna, só essa etapa, e, em teoria, só fazer. Boa, bem visto. Não. Por que você não tá? Tá, agora a gente tem isso aqui. Então, a gente só vai remover os números de novo. Bem visto. Remover os vazios, perdão. Pode ter que apagar todas o que a gente fez, porque não vai funcionar. Porque a ordem, nesse caso, das alterações muda. Verdade, eu não tinha visto isso. E daí a gente transpõe de fato. Depois que a gente transpor, a gente consegue promover o cabeçalho de novo. Eu só apertei do lado no X, só que ele exclui todas as etapas, então talvez eu faça só excluir todas mesmo e volta pra. Só não exclui navegação. Tipo, chega até a navegação.
Vocês conseguiram? Foi aí. Era, sim, exatamente. Pode mudar pra canal, sei lá. Assim, tipo. É só dar 2 cliques ali na montagem, daí pode mudar. Foi? Tudo certo, gente. Alguma dúvida? Pensamentos? Bom, então, tipo, o que a gente mais usa aqui, tá? Primeiro, substituir valor, é bem importante. Separar a coluna, a gente usa aqui dentro. Transpor tabela, já tive que transpor algumas vezes, mas assim, tem muitas coisas que dá pra fazer. A gente pode adicionar colunas diretamente por aqui. Eu não vou fazer isso hoje, vou fazer semana que vem, mas a gente chega lá semana que vem. Então, mas basicamente, tipo, as principais coisas que a gente utiliza é isso, assim, sabe? Tipo, fazer esse refinamento, mudar todas as palavras para iniciar maiúsculo, ou deixar tudo minúsculo. Esse detalhe, assim, ou então eu posso tentar, tipo, eu posso botar tudo, a coluna de A para Z, por exemplo, de ordem alfabética. Posso fazer isso também se eu quiser, entendeu? Esse tipo de detalhe, sinceramente, é detalhe mesmo, mas é sempre importante garantir que tá tudo certo, assim. Então, como eu comentei, a primeira coisa, sempre que a gente carrega os dados, vir aqui transformar, garantir que todas as colunas estão dos tipos certos, porque depois, se não tiver, o retrabalho vai ser maior, vai ter que chegar aqui de qualquer forma. Então, é bem interessante que você faça tudo isso. Todo mundo foi? Chegou? Certo? Bom, para voltar para o Power, fechar e aplicar, e aí todas as alterações que eu fiz vão ser aplicadas na base de dados, e dele vai demorar um pouquinho para carregar. Eu tava Perdeu tudo. Então, se tu quiser, por exemplo, uma tabela, fecha e aplica. Muda outra, fecha e aplica. Ah, é verdade, é verdade. Oh? Eu acho que no BI isso não é um problema dele, que é um problema bem grande. Que estão Tipo assim, nunca me aconteceu de estar no Power Query e eu perder tudo. eu acho que não. Mas Ele vai salvar. vai ter, né? Tipo, é uma boa prática ir salvando. É, boa. Tá. Tipo, Pode responder. Eu fechei. Ele não salva. tipo, ele não salva, mas tu vai fechar teu computador e ele vai estar salvo nele. Tu vai ligar, ele vai estar ali. É, tu pode fechar e abrir, entendeu? Agora ele vai fechar. Tá bom. Quando escreve ou quando instala? Então escreve. O que acontece normalmente? Eu crio um projeto. Trabalhei no meu projeto, salvo no Drive. Projeto L não sei o que, versão 1. Daí, quando a Júlia vai trabalhar com o projeto, ela vai lá, baixa a versão 1. Eu não vou escrever nada. Vou me dar o trabalho de renomear. Tá a versão 1, 2. Não, versão 1. Ela vai lá, trabalha, sobrescreve. Quando ela vai salvar no Drive, ela bota versão 2. Basicamente isso. Assim. Sim, normalmente. Tipo, eu fiz mais projetos em BI no EF, assim, e daí era bem complexo. A gente ficava o dia inteiro trabalhando em BI. Então, tipo, não terminei. Ele disse, então terminei, eu quero trabalhar. E daí, tipo, eu tinha que encontrar outra atividade naquele meio tempo, entendeu? Então, isso é bem complexo, de projeto em BI, especialmente. Tipo, no dia a dia do Neo, isso não acontece muito, porque, tipo, normalmente quando eu tô trabalhando, você tem outra coisa pra fazer. Só que, não é. Se a gente tá só fazendo isso, fica meio... E agora? Quem vai trabalhar agora, sabe? Por que faz esse problema de versionamento? É muito chato. Tem como resolver, tipo, existe solução, só que essas empresas que a gente trabalha não querem solucionar esse problema. A gente tem que fazer da mesma forma. É bem caro o Power BI. Mas eu acho que, tipo, a minha experiência com o projeto não é botar no Drive, mas sim ficar mandando no chat. Você tem que ter o trabalho de parar. Tipo, você trabalha da 1 às 2, você trabalha das 4 às 5. Que bom, eu consegui trabalhar mais no projeto no dia. Mas senão, a gente vai ter que marcar horário para trabalhar. Só que na hora que você for, antes de você parar de trabalhar, você tem que lembrar que o trabalho você não dá o viés, porque senão eu Não pode trabalhar. Eu vou estar também em cima de algo que você talvez já tenha trabalhado. Então, isso é bem duro. O terminalzinho, um git ali, comenta tudo no git das... Comentar o arquivo do projeto. Não, mas aqui não estou mexendo no Excel, eu estou mudando o arquivo. O arquivo, tipo, a modificação é o arquivo
I. P, P. Abriu o quê? Ó, tipo, a gente vai apertar em cima, daí vai salvar o conteúdo dela. Vai botar em algum lugar. Você vai só apertar. Isso aqui é só transformar dados. Eu pretendo transformar dados. O que acontece também é que por isso que no app a gente rolava 2 projetos ao mesmo tempo. Porque senão não tinha como, tipo, eu ia ficar esperando tu trabalhar pra poder trabalhar. Não tem, tipo, como isso acontece, assim. Então é normal. Mas no Neo normalmente não dá muito problema, mas pode dar, assim. Então é um problema, de fato, para projetos de BI e esse é um grande problema, assim. Bom, agora se a gente abrir aqui dados, a gente tem todos os dados bonitinhos, as medidas, perdão, as colunas que a gente tem, e aqui ela mostra como tá. Então, assim, se eu tenho esse símbolo de soma do lado da coluna, quer dizer que é uma coluna tipo numérica e eu posso somá-la. Olha que loucura. Se eu tenho o calendáriozinho, é porque é uma coluna de data, e normalmente a coluna de data ela já abre na hierarquia de data. Olha que legal. Ano, trimestre, mês, dia. Tipo, ele cria isso automaticamente. Entendeu? Então isso é bem legal, assim. E ajuda bastante. Foi aí, galera. Entenderam o que eu tô fazendo? Fechou a aba sem fechar e aplicar? Tá, boa. Legal. Se tivesse perdido, ia ser bem chato, na É muito verdade. difícil perder. Se tu apertar ali, vou lá não salvar. De fato. Boa. Daí agora, se a gente vier pra cá, a gente continua com as bases todas desconectadas. Isso não é muito bom. Porque se eu criasse por exemplo, eu criar um gráfico, 2 colunas de eventos, da base eventos, e 2 colunas de ingressos, e outro gráfico com dados de ingressos. E eu quiser aplicar um filtro na página, se eu criar um filtro com a coluna de ingressos, ele só vai funcionar no gráfico de ingressos. E isso normalmente não é positivo. Então a gente vai gerenciar as relações que a gente tem aqui. Então aqui, voltando para cá, a gente vem em modelagem. Tá acompanhando, gente? Boa. E vem em gerenciar relações. Aqui, normalmente, o BI, por si só, cria relações que ele identifica. Nesse caso, ele não criou nenhuma, então a gente vai criar as relações. Então, vem um novo relacionamento. Eu seleciono a tabela, vamos de, tipo, canais, vamos ver se tem alguma coisa. Canal para evento, possivelmente. Não tem nada. Ingresso. Aqui, boa. Então, canal e canal venda, eu posso criar uma relação, eu clico nas 2 colunas e a gente cria uma relação de 1 para muitos. Ele não deixa criar a relação de muitos para muitos por motivações óbvias. Entenderam? Muito para muitos por motivos óbvios, assim. Então, se eu tentar criar uma relação de muitos para muitos, ele não vai deixar eu salvar a relação. Então, ele já, tipo, não deixa de fazer isso mesmo. Mas é bem importante que a gente tenha esse relacionamento entre as colunas. E ele fica aqui. Vai entender. E aqui eu posso ativar ou não o status, né? Tipo, essa minha relação pode estar ativa ou não. Então é uma coisa legal também de prestar atenção. Porque às vezes é melhor criar todas as relações possíveis e depois, se eu não quiser alguma relação por algum motivo específico de filtro, de visualização, eu posso vir aqui e desativar ela. Assim. Mas é legal ter todos os relacionamentos aí ativos. Vamos criar mais um. Vamos de eventos para ingressos. Possivelmente eu consiga criar alguma coisa. ID de evento. Vamos primeiro. Podem ir criando da maneira que vocês quiserem, assim, mas eu criei agora eventos para ingressos pelo ID do evento. Foi? Boa, vamos lá. Tem mais coisa que dá para fazer. Participantes e ingressos, possivelmente dá para juntar também. Não dá? Ah, tá sim. ID participante com ID participante. Foi? Então, se a gente vier olhar aqui agora, a gente já tem relacionamentos entre as tabelas, o que faz muito mais sentido, visto que a gente quer que as coisas funcionem entre si, assim, né? Tipo, a gente quer tudo conectado e isso é bem legal. Aqui eu posso ver as colunas que eu tenho também para criar relacionamentos, porque eu posso criar relacionamentos por aqui também direto, se eu quiser. Eu acho mais difícil do que por lá, tipo, por lá é bem mais fácil, mas eu posso, tipo, selecionar uma daqui e jogar para cá, assim, se eu quiser. Óbvio que isso faz sentido. Mas eu posso criar algo assim. Depende de quem tá trabalhando, assim. Mas é sempre bom pensar nos relacionamentos. Tipo, eles devem existir, ponto, basicamente. Foi aí, galera. Pegaram tudo que eu quis falar até agora? Boa. Daí uma coisa legal também que eu não falei aqui, mas é bem importante, e a gente vai fazer só semana que vem, então, surpresa. Spoiler. Aula inteira semana que vem. A aula inteira,
mais spoilers, senão essa aula vai ficar muito longa. A gente tem em todas as colunas, em todas as tabelas, basicamente, sem ser canais, a gente tem uma coluna de data. E eu não posso juntar uma data com a outra, tipo, só juntar uma. Aliás, eu até posso juntar uma data com a outra, mas possivelmente, se eu não tiver um dia relacionado, já não vai funcionar. Então, normalmente, a gente cria uma tabela auxiliar chamada calendário, com todos os dias presentes da base, e relaciona todas as colunas de data com aquela coluna, com aquela tabela de calendário. Eu vou ensinar como fazer isso semana que vem, porque daí a gente vai usar função e tal, então vai precisar de outros conhecimentos que a gente não tem ainda hoje, mas é uma boa prática bem importante, assim, tipo, eu manter sempre todas as colunas de datas e todas as tabelas que eu tenho relacionadas com o calendário, e daí se eu sempre que eu usar calendário como filtro, por exemplo, alguma coluna de calendário como filtro, eu vou conseguir alterar todos os dados que eu quero de todas as bases. Assim. Então, isso é bem importante. Eu não vou fazer aqui agora por conta disso, mas semana que vem a gente olha para isso bem certinho. E daí agora, só para a gente não se alongar muito mais também, porque está basicamente perto do final da aula, eu quero que eu dá uma olhada com vocês aqui em visualizações, né? Então, com os dados que a gente tem, embora a gente não tenha criado nenhuma medida, nenhuma coluna ainda, uma coisa que adivinhe a aula que vem, porque são as funções de fato que a gente cria, dá para fazer muita coisa já com os dados que eu tenho, por exemplo. Então, aqui, basicamente, tem todos os tipos de gráfico, né? Eu tenho gráfico de barra empilhada, gráfico de coluna empilhada, funil, gráfico de faixa, gráfico de linha, gráfico de área, pizza, que eu acho tenebroso, rosca, os KPIs mesmo são os cartões. Então, vamos lá, vamos dizer que eu quero, sei lá, olhar para... Deixa eu pensar em alguma coisa. Para o preço unitário para a soma do preço unitário dos ingressos. É um dado bem aleatório, mas eu posso criar um KPI com isso. Ou então eu quero olhar, por exemplo, em um gráfico de colunas aqui, eu quero olhar. E daí, vocês estão acompanhando, gente? Acho que eu vou dar uma passada de atenção. Aqui eu criei um KPI. KPI eu já posso colocar um valor. Tipo, essa é a ideia, é um cartão, né? Tipo, só um valor. Se eu quiser criar um cartão com mais de uma linha, surpresa, existe. Cartão com múltiplas linhas. Eu vou relacionar isso. Posso colocar, por exemplo, canal e tipo de canal. E ele vai aparecer todos os tipos de canais e, tipo, todas as informações, praticamente. Então, esse tipo de coisa funciona. Foi? É tipo uma tabela. Não, porque a gente tem a tabela. É que nesse caso aqui, tipo, ele não ficou muito visível, assim. Ele não vai funcionar. Mas, tipo, normalmente eu quero ver, por exemplo, a somatória do valor vendido por uma empresa por mês. Eu posso colocar o nome do mês e a somatória, ele vai ficar uma lista gigantesca com valor e mês, valor e mês, valor e mês. É uma forma diferente de mostrar. Eu posso mostrar isso num gráfico e eu posso mostrar isso num cartão também. Então depende, assim. Vou excluir isso aqui porque não vai mudar muita coisa pra gente. Funciona tabela também. Sinceramente, até aqui legal, de boas práticas do BI. Normalmente a gente usa, eu já falou isso pra ti, uma metodologia chamada DAR. Loucura, né? A primeira aba, porque a gente pode... Tá, faltou esse detalhe. A gente pode criar abas, né, gente? Tipo mais de uma dashboard. Eu posso criar quantas eu quiser. Normalmente a primeira dashboard é uma dashboard de resumo, assim. Tipo, é para tipo, a pessoa abrir o BI, bater o olho, entender o que está acontecendo ali, ter todos os parâmetros principais, assim. Então, a gente vai ter sempre, tipo, os KPIs no início, os KPIs mais importantes, 2 ou 3 gráficos mais relevantes. É, tipo, bater o olho e olhar, de fato, para a coisa mais importante. Exatamente, a visão geral. A segunda página, aqui eu digo segunda, mas é tipo o meio da visualização, né? Tipo as páginas que estão ali no meio, normalmente são as análises mais aprofundadas. Então, tudo que eu tenho de resumo na primeira página inicial, eu vou analisar os dados mais especificamente na segunda, terceira, quarta aba, e daí isso vai depender da quantidade de dados que eu tenho e da quantidade de visualizações diferentes que eu quero fazer. E normalmente a última aba é onde a gente faz um relatório mesmo de tudo. Então, normalmente nessa aba a gente bota uma tabela geral, por exemplo, de um dado importante. Isso vai depender muito do que o orientador espera do projeto. Tem gente que gosta desse tipo de tabela, tem gente que nem olha, então não faz sentido a gente colocar, mas é como se fosse um report geral mesmo, assim. Então, colocar uma tabela no final com os dados mais importantes, às vezes faz sentido também. Então, se a gente sempre pensar em seguir mais ou menos essa linha, é importante a gente ter ideia de que tipo de dado a gente vai usar em cada etapa também. Acho que isso é bem importante. Depende do teu objetivo, assim. A metodologia em si usa, tipo, a tabela final ali como, tipo, um report geral, assim. Tipo, ter todos os dados ali o mais aprofundados possíveis, assim, para cada pessoa queira, tipo, olhar o dado mesmo.
Mas depende, tipo, sinceramente, eu acho que nunca fiz nenhum projeto que o orientador pedisse uma tabela tão complexa no final, assim. Tipo, normalmente tu vai fazer alguma coisa, é para aprofundar algum dado específico, ou aprofundar alguma parte específica do relatório que é mais importante tu olhar como tabela. Vai depender, é tipo muito feeling, assim, tipo, esse tipo de coisa de BI, de tipo estética, organização das dashboards é muito tipo feeling, assim. Mas uma coisa legal de pensar é que é muito importante tu criar um storytelling mesmo para tua apresentação, assim, né? Então, que, tipo, não adianta tu colocar um dado aleatório na primeira aba, daí na segunda aba tu coloca uma coisa que não tem nada a ver com aquilo, a terceira aba tu volta a falar do primeiro dado que estava na primeira aba. Então, é bem importante, tipo, pensar nisso, assim, tipo, cara, a pessoa vai ler igual ela lê um texto normal, da primeira aba para a última aba. Então, como que eu posso, tipo, fazer com que os dados fiquem da maneira mais coerente possível, da mesma forma que eu olho de cima para baixo também, né? Então, eu não vou colocar o título lá embaixo e um dado lá em cima e o filtro perdido no meio. Sempre importante pensar na ordem que tu vai, tipo, expor isso na dashboard, é bem importante. Vocês dois aí, alguma dúvida? Estavam viajando, né? Sim. Boa. Tá, vamos fazer um gráfico aqui pra gente finalizar, para eu mostrar para vocês, tipo, o que dá para fazer dentro do BI com os gráficos. Vamos fazer, tipo, categoria. É o que eu tava pensando, tipo, evento de categoria por custo do evento. Quando eu tenho... Nossa, ficou uma bosta. Vamos... Ah, é porque tá em contagem. Não. Vamos colocar custo do evento por cidade, quem sabe? Vamos ver se funciona também. Custo do evento por ED? Acho que é melhor. Não, vai ficar pior Eu ainda. não quero muitos gráficos para poder mostrar para eles, gente. Não, acho que é porque tem muitas cidades. Deixa eu pensar em outra coisa. Acho que eu tenho um gráfico aqui. Isso, por ano. Boa. Custo do evento. Aqui é bem importante você pensar aonde tu vai colocar. Eu posso. Tipo, aqui é muito arrastar também, tá? Tipo, arrastar e soltar assim. Por ano. Mas eu não quero soma de ano. Quero contagem. Eu tô com cara. Não, mas é isso, gente. Eu quero os anos. Isso é estranho, né? Os eixos estão ao contrário da contagem de ano. Não, gente, tá errado. Sim. Então, não, peraí, peraí. Eu acho que eu me perdi completamente do que você estava falando. Não, gente. Ah, tá, meu Deus, sim, tá, é isso que deu errado. Meu Deus, perdão, gente, tá difícil hoje, tá difícil. Sim, boa, bem cansada. Agora dá pra botar por cidade e vai funcionar. Olha que loucura, funcionou. Eu só tive um problema com os eixos aqui, mas foi bem recuperável, boa. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um gráfico, eu vou até excluir esses dois aqui pra gente dar um legal isso aqui, que dá pra fazer muita coisa no gráfico, é isso que eu quero que vocês deem uma entendida agora. Então, eu tenho um gráfico e, por padrão, ele fica nesse formato aqui, porque se a gente vier aqui em olhar em exibição, a gente tá com um tema selecionado aleatório aqui, e eu posso selecionar o tema que eu quiser. Eu normalmente nunca vou selecionar um tema, porque eu vou fazer da maneira que a EP que eu faço. Aliás, dentro do padrão das EPs de cores e tal. Então, eu basicamente nunca utilizei um tema no Power BI, pode procurar temas, tipo galeria de temas. Mas, tipo, basicamente, por padrão, ele vai estar assim, azul, plotado azul, e a gente não usa isso normalmente. Então, aqui, eu posso adicionar uma legenda, por exemplo, no gráfico, eu posso, tipo, adicionar que eu quero a cidade como legenda. E daí ele vai ter uma coluna por cada cor, e vai mudar alguma coisa. Eu, sinceramente, não gosto de adicionar por aqui, vou mostrar por quê. Então, aqui tem algumas coisas que a gente pode fazer, mas aqui, nessa parte, tipo, principal, não tem muita modificação que eu posso fazer no gráfico em si. A modificação vem aqui, ó. Formatar essa visual. E daí aqui a coisa fica muito louca, dá pra fazer, tipo, muita coisa. Então, por exemplo, se eu abrir aqui em eixo X, eu posso mudar muita coisa. Eu posso mudar a cor que eu quero, eu vou botar no escuro, que mudou aqui, não sei se vocês estão vendo o nome da cidade agora. Foi mais chamativa. Poxa. Botei amarelo, eu quero que a minha letra esteja maior. Posso alterar a fonte e eu quero que esteja em negrito. Eu posso mudar muita coisa. Eu posso aumentar a altura que eu quero. Tipo, dá pra, de fato, fazer muita coisa. E cada vez, tipo assim, perceberam que eu abri eixo X aqui, né? Eixo, só, tipo,
aqui em X eu posso mudar valores, posso mudar título, eu posso mudar o layout. Então tem, tipo, muita coisa que eu posso mexer dentro de cada aba. Então, tipo, dá para explorar muita coisa aqui no Power BI. Título, por exemplo, eu posso colocar um título, eu quero que seja custo, olha que criatividade. Custo do evento por cidade. Aqui é o Xuxi, peraí. Cidades. E eu quero que o meu título seja escolha uma cor para o título, rosa. A Júlia fez o BI dela todo rosa. Também eu me e eu posso mudar o layout também. Então, tipo, o tamanho mínimo da categoria. Tipo, se eu quero que fique fininho e tal. Isso aqui dá pra ajustar também. Assim como eu posso só tirar o título também. Tipo, eu não quero que o título apareça. Ou eu não quero que, tipo, os valores apareçam. Tudo isso dá pra mexer. Posso fazer a mesma coisa pro eixo Y. Então, mudar o que eu quiser no eixo Y. As faixas, os valores, o título ou não. Vamos botar o título aqui pra ficar padrão também. E vamos botar rosa de novo. Na verdade, é Júlia. E aumentar a letra, porque eu quero. Boa. Então, tipo, dá pra mexer em tudo que eu quiser, basicamente, dos eixos. Eu posso mexer também em linhas de grade. Eu normalmente tiro, porque eu acho muito ruim ficar olhando o gráfico por linha de grade. Então, vai do sentimento de vocês aí mesmo. Eu posso mexer nas colunas, então, aplicar, mudar a cor das colunas. Vai, fala uma cor aí. Roxo. Nossa, vai ficar lindo o nosso gráfico, gente. Eu posso tirar a borda. Aqui não vai estar sem borda. Tipo, eu posso botar ou não borda no gráfico. Peraí. Perdão, no gráfico não, na coluna, então eu posso botar uma borda no na minha coluna azul escura. Dá pra fazer o que eu quiser, sabe? E vai ficando feio porque eu tô mexendo aleatoriamente. Mas o importante é cuidar isso, assim, tipo, cuidar a estética. E aqui é só uma parte que dá pra mudar, porque eu posso botar rótulo de dado, normalmente a gente faz isso. Então eu quero a orientação horizontal, eu quero ele dentro na extremidade externa, ou então eu quero ele, tipo, no interior central, e eu quero que tenha um título também na minha coisa, ou então eu não quero o título. Dá pra fazer muita coisa. Eu posso mudar a tela de fundo do gráfico, botar azul claro. Tipo assim, vocês viram que tem uma tela de fundo agora ali dentro, ó. Dá pra ver? Ó. Dá pra fazer o que eu quiser, entendeu? Tipo, ele é muito padronizável, assim, o BI. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Assim como, se a gente vir aqui em geral, tem mais um monte de coisa que dá pra fazer, assim. Então, eu posso botar um título no gráfico. O título vai ser custo de evento por cidade. E a gente pode botar a cor do texto em rosa. E a gente pode botar um fundo aí. Vou botar um fundo mais claro. Um fundo mais claro. E eu quero que fique no meio. Então, tipo, eu literalmente faço o que eu quiser com o gráfico, assim. Ele é muito, tipo, padronizável. Eu posso botar um divisor. E, gente, dá pra fazer, assim, muita coisa mesmo. Eu posso mudar o fundo também. Deixa eu ver onde... aqui dá pra mudar o formato de dados que eu falei também sobre número de moeda, e eu quero daí em reais, ou eu quero em ucraniano. Posso deixar em ucraniano, ele vai fazer colocar em ucraniano. Posso botar o separador de milhar ou não. Posso aumentar o número de casas decimais. Tipo assim, totalmente personalizável para o que você quer, para o que a IP quer normalmente, na verdade. Tem algumas propriedades aqui também em relação ao gráfico mesmo. Eu acho que eu consigo... deixa eu ver. Aqui, efeitos. Posso botar um fundo no gráfico. Dá pra fazer literalmente o que eu quiser, assim, ele é bem personalizável. Então, tipo, quando vocês forem testar, aliás, você vai ter que fazer atividade. Se vocês dois forem fazer atividade também, tem uma parte da atividade que pede pra colocar uns gráficos ali. Testem, tipo, a maior quantidade de coisas possíveis pra vocês explorarem isso, assim. Porque como dá pra fazer muita coisa, eu quero que vocês aprendam a fazer o maior número de coisas possíveis. Só que é tanta coisa que eu não vou passar uma por uma também, porque, tipo, é estética. Agora vocês vão aprendendo, assim. Mas o importante é pensar que dá para fazer muita coisa. E uma coisa que eu não falei também, mas é legal olhar, os filtros são essa caixinha aqui, ó. Então eu posso fazer um filtro por ano, por exemplo, não precisa ter um filtro desse tamanho, pelo amor de Deus, obviamente. E aqui, normalmente ele vem, quando é de data, ele vem um controle deslizante, eu não gosto muito, então eu segmento ele de outra forma, eu deixo ou em bloco, ou então suspenso, e ele fica
Essa visualização aqui, ó. Foi? E daí eu posso, tipo, eu venho aqui no estilo, em configuração de segmentação, eu vou deixar ele suspenso, porque normalmente a gente coloca eles aqui menores aqui em cima, né? Então, tipo, ajusta ele bonitinho aqui em cima, todos do mesmo tamanho, e deixa ele bonitinho na posição. Meu Deus. Na posição que eu quero aqui. E daí, só para finalizar aqui, antes da gente terminar de fato, uma coisa legal é que a gente pode adicionar outras coisas dentro da dashboard que não sejam só gráficos, basicamente. Então, quando a gente vem aqui em inserir, eu posso fazer algumas coisas assim. Posso adicionar botões. Então, eu posso adicionar uma seta para ele passar para a próxima página, por exemplo, e daí eu configuro, tipo, a regra que eu quero para aquilo. Então, eu posso botar o botão, por exemplo, aqui no final da página, para eu apertar e ele ir diretamente para a próxima página. Tem que fazer isso para funcionar. Ou então eu posso adicionar uma caixa de texto e eu vou colocar um título na minha dashboard. Eu vou colocar o título que vai ser análise da empresa. Meu Deus. Da empresa. Então, eu vou botar isso aqui com uma fonte bem grande, em outra, negrito, e daí isso aqui vai ficar aqui em cima. Por que eu não consigo arrastar isso aí? Peraí. Vou botar isso aqui em cima e vai ser o título da minha dashboard, o título da minha página. Então, tipo... Opa! O legal, assim, para vocês dois que não participaram das aulas iniciais, antes de eu responder a sua pergunta, é sempre ali, aliás, normalmente, colocar um título da página, faz sentido. A gente sempre adiciona o logo da EP também, por questões de estética, assim. Normalmente a gente mantém filtros, KPIs e daí os gráficos embaixo. Por uma questão de organização mesmo. Então, os filtros sempre em cima. Dá para colocar os filtros no meio, não tem problema, mas normalmente fica em cima. Os KPIs mais importantes em cima também, que são os cartões ali. Depois a gente coloca os gráficos. Então, tipo, basicamente é essa ordem aqui, só que no caso só ficou feio mesmo, né? Mas essa é a ideia. Tá. Só. Tu tem uma pergunta antes? Pode falar. Você. Tipo, por exemplo, grava em quarta, você faz, tipo, layouts, já, tipo, toda essa estilização. Não. Normalmente a gente cria diferente, porque depende do dado. Então, tipo, eu até poderia criar um padrão, por exemplo, mas não faz sentido para... Porque vai depender do dado, assim. E, normalmente, por exemplo, eu fiz projetos em BI da Lens, basicamente, só, né? Lá, cada orientador quer uma coisa de um jeito diferente, assim. Tem orientador que quer, tipo assim, tudo verde, fundo verde, o título verde, os gráficos em tons de verdes diferentes, entendeu? E, tipo, tudo colorido. Tem orientador que quer, tipo, tudo cinza, clean, claro, mas, tipo, básico possível. Ou então ele quer um gráfico desse tamanho na dashboard com um dado específico. Ou então ele quer os gráficos todos pequenininhos numa página só. Então vai depender do orientador e normalmente essa parte de criação da dashboard, assim, muito porque a gente precisa do entendimento de business do orientador, mas muito porque, tipo, quem vai usar ele, que tem que ser agradável para ele, a gente faz muita validação com o orientador, assim, tipo, faz uma página, mostra para ele, cara, isso aqui faz sentido? Eu acho que esse gráfico aqui é um bom gráfico? Ele vai dizer, tipo, não, esse gráfico, para mim, se for, tipo, de linha, faz muito mais sentido. Então, a gente vai alterando essas coisas. E uma coisa legal de falar também, é que, tipo, se eu quiser criar, só alterar esse tipo de gráfico, eu posso só mudar ele aqui, que ele vai alterar, assim. Então, tipo, eu não preciso criar um novo gráfico, ele só, tipo, muda automaticamente. João. Então, e eu não percebi que eu fiz tudo. Mas eu estou falando que, por exemplo, eu tenho um grande e jogo no notebook, ele tenta comprimir horroroso. Pode ver, Sim. Eu passei desse computador, tipo, eu tava, por exemplo, eu botei um filtro e eu fui mostrar pra eles. Tava tudo certo, o filtro tava bonitinho no computador. Daí eu mandei pra eles, eles foram explorar, né, tipo, olha, essa feedback, etc. Só que eu acho que o computador deles era muito menor. Então o filtro, ele era de bloco. Tipo, eu botava a data inicial e a data final. Pra ele não via data, porque a data inicial tava comprimido. É um cuidado, assim. Normalmente, tipo, os orientadores, eles vão abrir, vão olhar o BI que a gente criou aqui também. Tipo, a ferramenta que eles olham é dentro do BI. Então, o que a gente faz? A gente vem em exibição, bloqueia todos os objetos para ninguém poder mexer em nada, e entrega o projeto assim, basicamente. E daí, tipo, tu consegue aqui, tipo, decidir o tamanho que tu quer deixar e tal, mas, de fato, a tela do computador pode interferir um pouco. Então, é bom cuidar com isso. Vini, o que tu falou do filtro? Não foi aí? Tá bom, vamos fazer um outro filtro então. Eu vou criar um filtro novo.
Não precisa ser deste tamanho também? Isso. Tipo, arrasta o que tem Por em quê? cima. Ou do campo. Isso, do campo. Ou do campo, ou do campo dele. Ou aqui do campo. Então, eu vou para dentro. Dá pra fazer um por cidade, por exemplo. É esse aqui, ó. Porque eu ia abrir a aba assim, eu achei que eu Não, tem, mas a gente chega lá amanhã, semana que vem. tava assim. Ou tu arrasta em cima do gráfico, ou tu arrasta em cima de campo. Foi? E daí tu vem aqui nos ajustes, em configuração de segmentação e muda como tu quer. Se quer bloco. Aqui, a gente tá aqui. Eu aperto do lado para formatar o visual e venho em configuração de segmentação. Daí aqui tu pode, tipo, ajustar e deixar. Ele tá selecionando. Deixar. Confia. Confia, mas enfim, tu ajusta aí da maneira que tu quer, assim. Provavelmente não limpou. Provavelmente não limpou na database. Então, enfim. Mas basicamente é isso, assim, gente. A ideia aqui é que vocês explorem mesmo a ferramenta, assim, essa primeira aula aí, porque na semana que vem, no caso, a gente vai ir totalmente para a parte de função, e daí tem muitas funções, tem muitas coisas que a gente olha para a função, assim, e daí, só que a entrega final também é uma dashboard daí, só que ajustada com as funções que a gente vai ter, né? Porque a gente vai manipular muitos dados. Então, se vocês explorarem agora e aprenderem bem como que mexe nos estilos, como que eu consigo plotar diferentes coisas, assim, faz sentido para vocês não terem tanto trabalho na próxima semana, assim, vai ficar mais fácil para depois. Alguma dúvida? Fale. Isso. Eu recebi o database e vi que ele estava interagindo com essa esquisita, né? E a minha dúvida é, quando a gente está em projeto, a gente pode determinar qual que vai ser a resistência, qual que deve ou não, existe uma lógica, por algum motivo, que a gente fez tudo isso? Ou é válido? Porque, pelo que eu entendi, os nossos orientadores Ele não tem. então, se você pergunta para eles, assim, vai ter que vai poder você falar, cara, que é um todo, né? Você é um inteiro. Uhum. É no nosso canal ou é realmente para tudo, para? Não. Normalmente a gente faz de si mesmo. Tipo, porque se eu chegasse para qualquer orientador que eu trabalhei até hoje e falasse, se você quer que eu relacione os dados de estrela ou floco de neve, ele ia me olhar e ia dizer, tipo, o que você tá falando, assim. Então a gente decide, vê o que funciona melhor, assim. Porque a ideia é que a gente explore os dados da melhor maneira possível, assim. E uma coisa que a gente não mexeu muito, mas essa aba aqui, onde a gente usa, tipo, olha, consegue olhar para os dados mesmo, ela é muito útil. Tipo, ela é de fato muito útil, assim. Eu mexo muito nela para, tipo, validar se o que eu tô fazendo tá funcionando, assim, sabe? Até semana que vem, quando a gente criar as colunas calculadas, por exemplo, que elas vão aparecer na tabela, a gente sempre vem aqui confirmar se tá certo, assim. Então é bem legal vocês tipo, se acostumarem a não só mexer aqui na parte gráfica, mas conferir tudo que vocês estão fazendo na tabela para ver se tipo, faz sentido mesmo ou não, sabe? Mais alguma dúvida, gente? Qual aí que vocês gostariam de algum botão aí que vocês querem aprender a mexer, não entenderam como que mexe? Bom, gente. Ah, pode ser. Legal. Tem. Vamos ver. Eu tenho aqui também. Ah, eu tinha aberto antes, né? A conversa de finalizar às 8? 7. Ah, pô. Ele demora um 10 anos já tá aí. Bom, aqui eu tenho um projeto da Lance que eu vi, que foi o primeiro que eu achei aqui rapidinho. E a ideia é basicamente essa, assim. Esse BI foi feito pela Tainá. E basicamente tudo que eu aprendi de BI eu aprendi com a Tainá, então tá aí. Então, basicamente é isso. Assim, a gente coloca um título para deixar explicar o que a gente tem na página. Aqui a gente criou uma logo para a área, porque eles tinham essa pira lá na Landes. A logo da Landes está aqui também. Então, a gente colocou aqui filtros, KPIs importantes. Aqui a gente tem um filtro diferente, que é por bloco, mas é porque ele é único. Tipo, ou tu filtra ele, ou tu não filtra nada. Então, por isso que a gente deixou dessa forma. Aqui a gente tem uma outra caixa de texto, então não é nada. Então, tipo, tudo isso aqui. Até se eu filtrar aqui. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma lista como o cartão com várias linhas, olha, com várias cartão. Então, tem vários. Peraí.
Então, tipo, basicamente esse é o padrão que a gente segue aí, né? Então, ter o título ali, botar filtros, e a gente usa muito filtro mesmo, assim. Daí a gente só vai diminuindo o tamanho do filtro para funcionar, porque normalmente sai em muitos mesmo. E aqui o negócio é tipo um quebra-cabeça para montar da melhor forma, assim, sabe? Tipo, não faz muito sentido eu ter um KPI muito grande e um gráfico muito pequeno. Então tem que pensar nessas coisas também, assim. Como que os gráficos fazem sentido de serem vistos? A gente limita muito os dados para top 5, top 10, dependendo da quantidade de informações que a gente tem, mas isso tudo é conversado com o orientador, obviamente. E daí, nesse DAI específico, a gente tem tudo em português e depois todas as mesmas abas em inglês, porque era um pedido deles. E aqui a gente tem um histórico diário que é tipo um grande gráfico e uma tabela só. Então, vai depender do que o orientador quer, e por isso que eu comentei que essa etapa assim, é muita validação mesmo, tipo, diária ali para funcionar. Ó, aqui a gente tem um filtro também que está diferente, um formato diferente. Então a gente tenta, tipo, abusar o máximo possível dos formatos, assim. Uma coisa que é legal falar também é que nas atividades de BI, tentem usar para aprender o maior tipo de gráficos possíveis, acho que eu já falei isso para o João, porque a gente sempre fica limitado aos orientadores, assim. Na Land, eles não usam gráfico de linha porque eles não entendem, sabem? Então, a gente pode perceber que não tem nenhum gráfico de linha nesse BI, porque não dá, tipo, eles não entendem. A gente tem que usar só gráfico de barra mesmo. Então, explorem agora, porque possivelmente depois vocês podem ter limitações com gráficos, assim, e chega uma hora que tu não aguenta mais olhar um gráfico de barra, um gráfico de coluna. Então, explorem bastante que faz sentido, assim. Mais alguma coisa, Ju? Mais alguma coisa que tu pense? Não. Acho que também algo que eu tô vendo agora é. Acho que uma visão que eu não tinha, mas em alguns tipos de projeto a gente tem que ter cores estratégicas para onde você vai ver o dashboards. Por exemplo, eu estava fazendo um projeto e eles iam deixar a dashboard no chão da fábrica. Eu fiz a dashboard não com as cores tradicionais da Landis, só que quando eu apresentei para os orientadores, eles falaram que as cores eram muito claras. E eu sei que isso é um problema recorrente, assim. Então, tipo, tem que ser estratégico até na escolha da cor. Tipo, se o, sei lá, se o orientador, cara, umas coisas meio fora da caixa, assim. Sim. Então, Não, verdade. eu acho que deve ser bem comum, assim, projetos da Land, principalmente. É uma dashboard que vai ser mostrada no chão da fábrica. Então, eu preciso de cores escuras que tenham contraste para, tipo, todo mundo conseguir ver. Sim, eu acho que é bem legal isso, assim. Sim, e outra coisa também é que, tipo, cara, tem umas regras básicas, normais. Ai, acho que eu bloqueei, né? Umas regras, umas coisas meio básicas, assim, tipo, cara, vai falar de lucro, bota verde. Vai falar de prejuízo, bota vermelho. Quanto mais claro a gente poder bater o olho no gráfico e entender o que está sendo feito ali, é mais importante. E uma coisa bem legal que eu não falei também, mas fica aí de curiosidade, é que aqui nas colunas eu posso aplicar fórmulas para as cores, assim. Então, eu posso, por exemplo, ter regra em que, tipo, se o valor for maior, igual a mínimo, e menor que zero. Não, aqui não vai funcionar zero, vai funcionar, tipo, do 1000, eu quero que seja, tipo, roxo, entendeu? Eu aplico essas regras, e é que eu aplico essas regras e eu vou ter, tipo, valores diferentes, assim. Então, isso é legal pensar também. Tipo, eu consigo. Como eu falei, tudo é muito estilizável, assim, isso é muito legal. Gente, você tem alguma dúvida? É isso. Bom, então, para não se passar mais do tempo, é isso. Espero que você consiga fazer a atividade aí tudo certo. Depois a gente conversa sobre aquela outra coisa, a outra atividade, que eu vi essa mensagem ali no grupo. E vocês dois, eu não sei se vocês querem fazer a atividade ou não, mas acho que ia ser bem legal aí. É uma atividade que, se vocês entrarem aí com concentração e com vontade de fazer, é tipo 40 minutos, gente, no máximo mesmo, assim. Então, façam aí pra ti também, João. Que vai dar boa, assim. E semana que vem temos mais informações aí. Bom? Isso. Muito obrigada, gente.